Irmãos, esta noite nós ouviremos a voz do nosso Deus por meio da exposição do Salmo 73. Convido vocês a abrirem Salmo 73. Diz assim a palavra do Senhor: De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós iniciamos este culto lendo um salmo que eleva e exalta a tua voz poderosa, a tua voz que faz tremer a terra. E é essa voz que nós queremos ouvir hoje, por meio da exposição do Salmo 73. Ajude-nos, Senhor, a compreender o que o Senhor tem para nós esta noite. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, uma das grandes belezas deste mundo, certamente, é a variedade de cores. E essa beleza dessa variedade de cores está espalhada por diversas partes, em diversas áreas. Por exemplo, se você já foi em um nutricionista, provavelmente já ouviu que uma boa dieta é uma dieta colorida. Um prato nutritivo é um prato colorido. Se você gosta de artes, em especial as pinturas, provavelmente já admirou a beleza dos quadros coloridos. Se você gosta de moda, então você gosta de cores que combinam entre as peças de roupa, especialmente em estações como a primavera e o verão. Se você gosta da natureza, então certamente admira a beleza dos pássaros coloridos, das flores coloridas e do arco-íris. Agora imagine olhar para toda essa variedade de cores e não perceber a beleza que existe em toda essa mistura. É assim que se sentem as pessoas daltônicas, pessoas cuja percepção das cores foi alterada. E isso as impediu de ver todo esse colorido. Felizmente, hoje existem óculos e lentes especiais que ajudam essas pessoas, ajudam no tratamento desse problema. Ao fazer uma rápida busca na internet, vocês vão encontrar muitos vídeos que mostram momentos em que pessoas de diferentes idades, desde um bebê até um senhor de idade, recebendo esses óculos e lentes especiais. E todos esses vídeos são caracterizados por grande emoção e alegria quando a pessoa passa a enxergar um mundo mais colorido.
os óculos corretos acabam se tornando para essas pessoas um grande amigo, algo indispensável, algo que permite a elas enxergar o mundo de uma forma mais próxima da realidade. Mas vocês sabiam que a Bíblia fala de uma distorção da nossa visão muito mais séria do que o daltonismo? Uma distorção que não está relacionada a cores, mas é uma distorção que impede as pessoas, por exemplo, de enxergar sentido na vida. Faz com que as pessoas deem valor àquilo que não tem muito valor e acabem desconsiderando e desprezando aquilo que realmente tem valor. O Salmo 73 fala sobre isso. Isso porque ele foi escrito por um homem chamado Asaf. Você vai perceber isso aí no comecinho do Salmo, Salmo de Asaf. Asaf era um dos líderes da igreja no Antigo Testamento, um levita escolhido por Davi para liderar o louvor entre o povo de Israel. Asaf não era daltônico fisicamente falando, mas ele revela neste salmo que, por um período, ele também enxergou a vida de uma forma distorcida. Por um período, Asaf utilizou os óculos errados para enxergar a vida, e isso tornou a vida para ele algo incolor, algo sem beleza, algo que lhe trouxe sofrimento e angústia. Mas isso não durou para sempre. Posteriormente, Asaf recebeu os óculos corretos para enxergar a vida como ela realmente é. E isso mudou completamente a vida deste homem. Meus irmãos, nós chegamos ao absurdo número de 8 bilhões de pessoas no mundo. E cada uma dessas pessoas precisa interpretar a vida. E para esse número gigantesco de pessoas, só existem 2 pares de óculos que nos ajudam, nos tornam capazes de enxergar a vida e a interpretar. Óculos que são completamente diferentes. Um fornece a interpretação correta e o outro fornece a interpretação incorreta. Nós fazemos parte desses 8 bilhões de pessoas e, por isso, nós também precisamos, assim como todos os outros, interpretar a vida, interpretar o mundo, interpretar a realidade. Desta forma, minha pergunta a vocês esta noite é: de que forma você enxerga a vida? De que forma você enxerga a vida? Eu espero que, ao final deste sermão, olhando para a experiência de Asaf, você seja capaz de, com convicção, responder que tem enxergado a vida com os óculos corretos. Vejamos, então, qual foi a experiência deste homem. O Salmo 73 é um salmo didático, e ele possui uma característica literária interessante. O salmo começa com a sua conclusão. O versículo 1 é, na verdade, a conclusão do salmo. Olhem aí. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf começa afirmando que Deus é bom para com o seu povo. Em um primeiro momento, isso parece preparar os leitores para a exposição dessa bondade. Ou seja, Asaf está dizendo, Deus é bom. O que nós esperamos que venha a seguir? A exposição dessa bondade. Mas não é isso que acontece. O que Asaf passa a falar na primeira parte deste salmo, que vai do versículo 2 até o versículo 17, é algo pesado, algo impactante, algo espantoso. E talvez, ao começar pela conclusão, Asaf tivesse como objetivo manter a mente dos seus leitores sustentadas de alguma forma para aquilo que viria, para aquelas palavras pesadas que viriam a seguir. É nesses versículos, do 2 ao 17, que Asaf revela o uso do primeiro par de óculos, assim como a interpretação da vida que é obtida por meio desses óculos. Vejamos então quais são as características desse primeiro par de óculos. A afirmação feita no versículo 1 é extremamente agradável, saber que Deus é bom para com o seu povo. Mas o que é dito no versículo 2 faz um contraste com isso. É algo extremamente preocupante. Vejam o que Asaf diz. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que Asaf está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: Deus é bom, mas eu nem sempre estive convicto disso. Deus é bom, mas houve momentos em que eu não mantive isso firme em minha mente. Houve um momento em minha vida em que eu quase caí, quase escorreguei.
E qual foi o motivo dessa quase queda? O motivo está no versículo 3. Vejam o que ele diz. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Aqui está o motivo de Asaf ter quase caído. E eis aqui, meus irmãos, o primeiro par de óculos. São os óculos que olham para a vida e a interpretam de acordo com o próprio ser humano. Este é o primeiro par de óculos. Um par de óculos que olha para a vida de acordo com a visão humana. E são esses os óculos que Asaf está utilizando aqui. Os olhos dele estavam, nesse momento, fixos na realidade que ele podia enxergar, na realidade terrena, naquilo que ele podia pegar. E o que ele viu e o que isso produziu nele? Vejam aí. Asaf está olhando para pessoas ímpias, pessoas que ele descreve como sendo arrogantes e perversas. Essas são as pessoas que Asaf está olhando. E ao olhar para a vida dessas pessoas, ele começa a entender que aquilo que deveria pertencer a ele e ao seu povo, na verdade estava nas mãos desses arrogantes e desses maus. Isso porque, irmãos, a palavra que é traduzida para nós aí no versículo 3 como prosperidade é a palavra shalom, que você provavelmente já ouviu falar. Uma palavra que, na maioria das vezes, é traduzida como paz. E essa palavra, shalom, era uma palavra preciosa para o povo de Israel, porque ela representava uma vida abençoada por Deus em todas as áreas, em todos os sentidos. Foi isso o que foi prometido ao justo, foi isso o que foi prometido ao povo de Israel, uma vida abençoada por Deus em todos os sentidos, em todas as áreas. Uma segunda visão que Asaf tem aqui, essa paz que deveria pertencer a ele e ao povo dele, está nas mãos dos ímpios, está nas mãos dos arrogantes e dos perversos. Parecia que aquilo que é dito no Salmo 1, que nós lemos aqui na liturgia, que o caminho do justo é um caminho frutífero, próspero, e o caminho do ímpio não permanecerá, parecia que aquela verdade ensinada no Salmo 1 não estava se cumprindo na realidade. E no que Asaf baseou essa conclusão? Observem comigo aí alguns versículos. O versículo 4, o versículo 5 e o versículo 12. Nesses versículos, Asaf descreve a vida dessas pessoas como sendo uma vida fácil, uma vida sem preocupações e com grande prosperidade. Ele está dizendo, essas pessoas arrogantes e maus, eles vivem sem preocupação. Eles não têm problema na vida como os outros têm. Eles não têm problemas financeiros, eles não têm problemas físicos. E por mais que eles sejam corruptos, por mais que eles sejam maus, o caminho deles parece estar sempre prosperando. Nos versículos 6 a 11, Asaf diz que a soberba era uma espécie de enfeites nessas pessoas. Ao invés de carregarem colares comuns, essas pessoas carregavam a soberba em volta do próprio pescoço. A soberba enfeitava essas pessoas. De tão soberbas, elas se sentiam à vontade para usar de violência para com os outros e blasfemar e zombar do próprio Deus. Observem comigo os versículos 9 e 11. Ele diz, eles abrem a boca para falar contra os céus. Céus é uma referência ao próprio Deus. No versículo 11, eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Por acaso Deus sabe de alguma coisa? E se ele sabe de alguma coisa, por acaso ele pode impedir o que nós estamos fazendo? Vamos continuar a viver da mesma maneira. Essas são as pessoas que o salmista Asaf está vendo. E esse é o tipo de vida que elas possuem. Uma vida de aparente tranquilidade, sem preocupações, próspera. Assim ele conclui, a paz que deveria estar comigo e com o meu povo está, na verdade, na vida deles. E o que isso provocou em Asaf? No versículo 3, olhem aí, Asaf diz, eu invejava os arrogantes. Ele diz que sentiu inveja dessas pessoas. E aqui a gente precisa intensificar o sentido disso aqui. Existe inveja em todos os sentidos, é um pecado, algo que não deve estar presente em nossas vidas. Mas existe um tipo de inveja mais intensa. Imagine o seguinte, não sei quantos de vocês já foram na Avenida Europa, ali na região dos Jardins. Se você chegar ali num sábado, na hora do almoço, você vai ver muitas máquinas rodando ali. E com certeza vai passar pela sua cabeça o desejo de dirigir um carro daquele, o desejo de ter um carro daquele.
Só que quando você vira as costas e vai embora, aquele desejo vai embora. Não era isso o que Asaf estava sentindo. O que Asaf estava sentindo aqui, a inveja que ele estava sentindo é algo que o corroía por dentro, é algo que o perturbava, lhe tirava a paz, lhe tirava o sossego e o revoltava. Foi isso que ele sentiu quando olhou para essas pessoas e viu o tipo de vida que elas tinham. Mas nos versículos 13 e 14, ele nos mostra também que começou a questionar a própria fé. Ele começou a questionar se realmente valia ser um crente. Observem o que ele diz no versículo 13. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: é inútil ser um crente. O que eu vejo lá fora é uma grande injustiça. Esses arrogantes e esses zombadores não são afligidos e nem castigados. Mas veja como ele descreve a vida dele no versículo 14. Pois o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã sou castigado. Eu sou o crente, eu sou o justo, eu pertenço ao povo de Deus. Mas quem é afligido e castigado sou eu, e não os arrogantes e zombadores. Meus irmãos, olhem para a realidade ao nosso redor. Vocês acham que ela é diferente da realidade que Asaf tinha diante dele? Vocês acham que o nosso mundo é um mundo diferente do mundo que Asaf tinha, do mundo em que Asaf vivia? É claro que não. Certa vez o Dr. Martin Luther King disse as seguintes palavras: a verdade está sempre na forca e a mentira está sempre no trono. Basicamente, o que ele quis dizer é que a realidade deste mundo é uma realidade distorcida. Não é como deveria ser. Há neste mundo crueldade, há neste mundo injustiça. Por exemplo, você que é pai de família, que honestamente luta para levar o pão para dentro de casa, como você se sente quando políticos corruptos, que não fazem nada pelo povo, enchem os bolsos de dinheiro? Você que é um trabalhador honesto, como você se sente quando aquela pessoa desonesta que trabalha com você consegue a promoção que você tanto sonhava? Você que tem seu negócio, sua empresa, seu comércio e paga seus impostos em dia, como você se sente quando empresas envolvidas em escândalos não são punidas e continuam a lucrar milhões? Você que é jovem, um jovem cristão na universidade, como você se sente quando os jovens não cristãos, que não querem saber nada de Deus, vivem rodeados de amigos, enquanto você aparentemente está sozinho? Como vocês acham que se sentem líderes e membros de igrejas fiéis, quando olham para igrejas infiéis, igrejas que se desviaram do Evangelho e continuam dia após dia a encher os seus bancos? Como vocês acham que essas igrejas se sentem? Meus irmãos, a experiência registrada no Salmo 73 é a experiência de um crente. Um homem que, de tão constrangido, sentiu vergonha em contar aos outros irmãos aquilo que ele estava pensando. Olha o versículo 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Asaf pensou todas essas coisas, mas ele guardou para si. Mas se ele não disse ao povo, ele disse a Deus. As palavras que Asaf não compartilhou com o povo, ele compartilhou com Deus. Suas dúvidas e questionamentos foram registrados e chegaram até nós. E, meus irmãos, o Salmo 73 não é um salmo didático à toa. Deus sabia que a experiência deste homem não era algo exclusivo dele, mas é algo do qual todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a utilizar os óculos errados e a ter uma interpretação errada da vida. Nós não somos melhores do que Asaf. E se usarmos os óculos errados para enxergar a vida e para interpretá-la, as mesmas consequências que aconteceram na vida deste homem também irão acontecer conosco. Ou seja, com os óculos errados, jovens cristãos podem se sentir tentados a deixarem a fé, questionam a fé e acabam deixando a fé para terem o tipo de sucesso e prosperidade que os jovens não cristãos possuem. Não é isso o que tem acontecido? Pesquisas recentes mostram que tem aumentado o número de pessoas, de crianças e jovens que cresceram na igreja, mas quando alcançaram a idade adulta, deixaram a fé.
Com os óculos errados, você se sentirá tentado a deixar a honestidade e a verdade em um mundo em que a desonestidade e a mentira são exaltados. Com os óculos errados, igrejas se sentirão tentadas a abandonar a fidelidade ao Evangelho e a se entregarem ao Evangelho falso para encherem os seus bancos e encherem as suas poupanças, os seus cofres. Esse é um risco que todos nós corremos. E como nós podemos evitar isso? Como nós podemos evitar este risco? Convido vocês agora a olharem comigo para a continuidade do Salmo, para a segunda parte deste Salmo, que vai do versículo 18 até o versículo 28. Após revelar os problemas causados pelo uso dos óculos errados, Deus agora vai, nessa segunda parte do Salmo, mostrar qual é a solução para esse problema. E a solução, imaginem só, está no uso dos óculos corretos. E é sobre isso que a segunda parte vai falar. Quero que vocês olhem comigo para os versículos 16 e 17, especialmente o 17. Diz assim: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Refletir sobre tudo isso, olhar para a vida com os óculos errados, começou a esmagar Asaf. Mas isso mudou. Olhem o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o final deles. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o final deles. O versículo 17 funciona como uma espécie de gancho, de transição neste salmo. É como se Asaf estivesse aqui no versículo 17, entrando numa clínica e recebendo nessa clínica um novo par de óculos. Tudo mudou quando ele entrou no santuário de Deus. Quando a visão de Asaf mudou? Quando ele entrou no santuário de Deus. Existem discussões a respeito dessa entrada, se ela foi física ou não, mas isso não importa. O que importa é que Asaf passou a ver as coisas de outra forma quando se aproximou de Deus e recebeu de Deus esse novo par de óculos. Aqui, meus irmãos, está uma lição importante. O Novo Testamento deixa claro que a adoração a Deus não está mais restrita ao templo em Jerusalém e nem a qualquer outro lugar. Essa adoração acontece em qualquer lugar. Nós sabemos que essas paredes aqui não são a igreja. Nós somos a igreja, templo do Espírito Santo. Deus habita não em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós por meio do seu Espírito. Mas isso não significa que esse lugar no qual nós nos reunimos domingo após domingo não seja importante. Isso não significa que o nosso ajuntamento não seja importante. Muito pelo contrário, ninguém é igreja sozinho. E este lugar, a Congregação Presbiteriana Antioquia, precisa ser um lugar onde a visão correta da vida é ensinada. O apóstolo Paulo se referiu à igreja como sendo a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é a responsável por portar a verdade neste mundo. Não por si mesma, mas porque ela carrega a palavra de Deus, que é a verdade. Isso significa que a igreja é, nesse sentido, entre aspas, uma clínica por meio do qual Deus fornece os óculos corretos para a interpretação da vida. A vida de Asaf mudou, ele recebeu os óculos corretos quando entrou no santuário de Deus. E é isso o que precisa acontecer também neste lugar. Logo, uma igreja local jamais pode considerar normal que os seus membros continuem a usar óculos humanos para viver. A igreja jamais pode achar isso normal. A igreja não pode achar natural que os seus jovens sejam tão frágeis diante de um mundo que ataca a fé cristã constantemente. Nós não podemos achar isso normal, que um número cada vez maior de jovens deixem a fé. A igreja não pode achar natural que os seus membros tenham a mesma reação de um mundo incrédulo e sem esperança quando crises como a dos últimos anos acontecem. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos temer o que eles temem. Nós não devemos viver como eles, sem esperança, porque nós temos uma esperança certa. Embora não tenhamos o poder de curar a cegueira espiritual das pessoas, ao ensinarmos as pessoas a olharem para a vida como Deus quer que elas olhem, nós podemos esperar que neste lugar olhos serão abertos e visões distorcidas serão curadas, assim como aconteceu com Asaf.
E ao receber esse novo par de óculos, quais foram as consequências na vida de Asaf? Nós já vimos que quando ele utilizou os óculos errados, existiram algumas consequências. Mas agora ele está com os óculos corretos, aqueles que interpretam a vida de forma correta. Quais foram as consequências? Olhem comigo para os versículos 18 a 20. Em primeiro lugar, Asaf atentou para o futuro dessas pessoas. Lembre-se, ele estava olhando para os arrogantes, para os zombadores, para os perversos. E ele agora, com esse novo par de óculos, atentou para o futuro deles. Nos versículos 18 a 20 ele diz: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Meus irmãos, aqui Asaf está demonstrando que agora ele entende que aquelas pessoas que ele achou anteriormente que tinham uma vida firme, na verdade estavam andando em lugares escorregadios, prestes a cair. Ele passou a entender que aqueles que estavam cheios de toda a soberba, toda a arrogância, com os olhos inchados da gordura da arrogância, eram, na verdade, como o sonho que logo acaba, como a poeira que é levada pelo vento. Mas observem o seguinte, a realidade não mudou. O novo par de óculos que Asaf recebeu não mudou a realidade. As coisas continuavam a acontecer como sempre foram. O que mudou foi a percepção dele. Ele começou a olhar para aquelas mesmas coisas, agora de uma forma diferente. Ficou claro para ele que Deus estava no controle de tudo. Observe o começo do versículo 18. Tu, o Senhor, é o Senhor Deus quem coloca essas pessoas nessas condições. É o Senhor quem está também no controle da vida dessas pessoas. Ficou claro para Asaf que aquela injustiça que ele enxergava dia após dia não ficaria impune, conforme ele diz no versículo 27. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Irmãos, nunca se esqueçam que a vida não termina aqui. A realidade vai além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos enxergar. Nunca se esqueçam de que há uma eternidade pela frente. Desta forma, não viva como se não houvesse amanhã. Atente para o final daqueles que hoje são arrogantes, zombadores e vivem desprezando a Deus. Não se desespere com a injustiça deste mundo. É só você ligar a TV de manhã e você vai ver alguma notícia que envolve injustiça. E eu sei que isso revolta a todos nós. Mas não se desespere com essa injustiça, porque o Deus do qual agora Asaf se aproxima é um Deus justo, um Deus que prometeu que fará justiça. Portanto, confie no Deus que é justo. Em segundo lugar, Asaf confessou a sua ignorância. Olha os versículos 21 e 22. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Nesses versículos, Asaf reconhece que aquelas coisas que ele pensou, estão na primeira parte do Salmo, eram, na verdade, fruto da sua ignorância. Asaf revela aqui a sua incapacidade de, por si mesmo, interpretar a vida. Literalmente, ele está dizendo que, ao fazer isso, ele foi um estúpido. Nós não somos diferentes quando queremos viver neste mundo com os nossos próprios olhos. Também somos estúpidos quando achamos que podemos interpretar a vida sem aquele que criou a vida. Somos estúpidos quando queremos olhar para a história sem a visão daquele que criou, escreveu, determinou a história. Não se esqueçam, Deus é infinitamente sábio. Nós não somos. Deus conhece todas as coisas. Nós não conhecemos. É tolice viver sem considerar isso. Mas, em terceiro lugar, esse novo par de óculos produziu em Asaf uma alegria ao ele olhar para o próprio Deus. Ele, primeiro, constatou o final dessas pessoas. Depois, ele confessou a sua ignorância. E agora ele percebe a verdadeira riqueza que ele possuía. Isso está nos versículos 23 ao 28. Os olhos de Asaf não enxergaram apenas o que Deus iria fazer com os ímpios, mas ele também enxergou aquilo que Deus estava fazendo por ele e pelo seu povo. No versículo 23, olhem aí, Asaf enxergou que Deus o sustentava com a mão direita.
Lembre-se, ele começou o salmo dizendo, eu quase caí. Sabe por que Asaf não caiu? Sabe por que Asaf não escorregou de forma definitiva? Porque Deus o sustentou com a mão direita. No versículo 24, Asaf enxergou que, mesmo em meio aos tropeços dele, Deus o estava guiando rumo à glória. Deus estava guiando, controlando a vida de Asaf e havia preparado para ele um final glorioso. Nos versículos 25 e 26, Asaf enxergou que o maior bem que o homem pode possuir, receber, não eram aquelas riquezas que anteriormente ele invejou, riquezas terrenas que se vão e se consomem. Na verdade, o bem mais precioso que ele possuía era o próprio Deus, uma herança que dura para sempre. Olha o que ele diz no versículo 26. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está percebendo agora, com esse novo par de óculos, que a riqueza verdadeira não é aquela que ele enxergou na vida dos ímpios, mas aquela que ele possuía, o próprio Deus. Isso se torna algo impressionante quando nos lembramos que na distribuição das terras às 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, da qual Asaf pertencia, não recebeu herança como terra. Foi dito a eles que o próprio Deus seria a herança daquele povo. E aqui nós temos um levita que está compreendendo de fato o que significa ter Deus como sua herança. Ter Deus como sua herança não era somente trabalhar no templo, trabalhar no tabernáculo, mexer nas coisas envolvidas ali. Ter Deus como herança é algo que vai além disso e que muda verdadeiramente a nossa vida. No entanto, essa herança prometida não era só para os levitas, não é uma herança só para Asaf, mas é uma herança para todo o povo da aliança. É uma herança para o verdadeiro Israel. A igreja é uma herança para cada um de nós. Todas as bênçãos que Asaf recebeu aqui, Deus o guiando, Deus o sustentando, Deus sendo sua herança, todas essas bênçãos que ele recebeu foram dadas em um contexto de aliança. Deus tinha uma aliança com o seu povo, e todas essas bênçãos foram dadas dentro desse contexto da aliança. E a certeza que nós temos de que todas essas promessas da aliança irão se cumprir em nossa vida, se deve ao fato de que o próprio Deus se comprometeu em cumprir os termos dessa aliança. Ao fazer uma aliança com o seu povo, o próprio Deus disse, eu vou fazer cumprir essa aliança. E vocês sabem como Deus cumpriu os termos dessa aliança? Deus cumpriu os termos dessa aliança por meio de seu Filho Jesus Cristo, o mediador da aliança. A certeza, meus irmãos, que nós temos de que ao escorregarmos, não permaneceremos de forma definitiva caídos. Mesmo a certeza que nós temos de que mesmo sendo afligidos continuamente nesta vida, nós não permaneceremos caídos, está naquele que verdadeiramente cumpriu as palavras do versículo 14. O dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Essas palavras não se cumpriram perfeitamente, plenamente na vida de Asaf, e nem se cumprem em nossas vidas. Essas palavras se cumpriram perfeitamente na vida do nosso Senhor Jesus. E Ele é a certeza de que, se escorregarmos, não permaneceremos caídos. A certeza está naquele que sempre utilizou os óculos corretos para olhar para a vida. Aquele que sempre olhou para a realidade de acordo com a vontade do Pai. Se o atributo de Deus destacado no início deste salmo é a bondade, meus irmãos, Jesus é então a maior demonstração da bondade de Deus para com o seu povo. E se você que está aqui essa noite ou nos acompanha pela transmissão, crê nesse mediador, então, mesmo com todas as injustiças e sofrimentos que podem vir sobre sua vida neste mundo, você pode ter a certeza de que foi e tem sido alvo dessa bondade. Você pode se juntar ao salmista Asaf para dizer não somente as palavras do versículo 1, como também as palavras que encerram esse salmo no versículo 28, expressando aqui mais um belo recurso literário. Olhem para o versículo 1 e olhem para o versículo 28. Você que crê nesse mediador e pertence ao povo da aliança, você pode se juntar ao salmista e dizer, certamente Deus é bom para com Israel, e como é bom estar junto a Deus.
Termino a mensagem lembrando a vocês que cada uma das 8 bilhões de pessoas neste mundo vive de acordo com os óculos por meio do qual elas interpretam a realidade. E só existem 2 pares de óculos. Um leva à interpretação incorreta. E se você utilizar esse par de óculos, será levado a consequências como inveja, revolta e questionamento da sua fé. Esses são os óculos humanos. O outro par de óculos leva à interpretação correta. E se você utilizá-los, entenderá o mundo como ele realmente é, se afastará da tolice e compreenderá qual é a sua maior riqueza. Esses são os óculos dados pelo próprio Deus. Se você recebeu esses óculos, sua alegria deve ser infinitamente maior do que os daltônicos que recebem aqueles óculos e lentes especiais. A sua alegria é infinitamente maior. Por isso, faça um autoexame e responda à pergunta: de que forma você tem enxergado o mundo? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que cada um de nós enxergue o mundo de acordo com os óculos fornecidos pelo próprio Deus. Amém? Peço que se coloquem de pé para resposta à mensagem, louvarmos ao Senhor mais uma vez.